Seja muito bem-vindo, está começando mais um Content Podcast. Eu sou seu host, Pedro Mendonça. Então, antes de a gente começar, se inscreva no canal, dê o seu like e no final do vídeo, deixe seu comentário. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele é empreendedor, CMO da Natural One e fundador do Construindo Marca de Valor. Senhoras e senhores, Gustavo Simensen. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Gustavo, é um prazer ter você aqui. Eu sempre gosto de começar pedindo para o nosso convidado contar um pouquinho da história para a nossa audiência poder conhecer. Conta um pouquinho da sua história para a gente. História é longa, hein? Já são 33 anos de profissão. Comecei nos anos 90, sempre muito próximo da indústria de bebidas e alimentos. Eu comecei na Elma Chips, que é do grupo PepsiCo, e aí trilhei aquela carreira típica do marketing das grandes escolas, né? Fui trainee, fui passando ali por cada fase da área de marketing, fiz promoções, lançamento de produto, e terminei ali como gerente de Ruffles, a marca da batata da Onda, e fiz toda a minha formação básica de marketing ali. Aí passei pela Cera Johnson, no Rio de Janeiro, também com produtos de consumo. Depois fui para o Yahoo, que era startup na época, anos 2000. Né? O Yahoo, na época, era equivalente ao que é o Google hoje. Uhum. E ali eu fui tocar o marketing do Yahoo numa estrutura bem de startup mesmo, começando do Aquela nada. época daquela bolha do .com, dos Isso, anos 2000? Antes de estourar a bolha, exatamente. Bem no ano 2000 mesmo. E aí a gente começou um escritório com menos de 20 pessoas e depois de quase 4 anos que eu fiquei lá, era uma empresa grande na época, né? Depois o Google veio, atropelou tudo. E aí eu saí de lá e voltei para PepsiCo, só que agora na área de bebidas, né? Tocando o marketing da Pepsi Refrigerantes. E ali a gente estava consolidando a Pepsi Twist. Então ali foi muito bacana, porque ali consolidou a minha experiência de marca com uma verba muito grande e uma empresa que estava acostumada a fazer grandes campanhas, né? Então eu criei aquela campanha dos limõezinhos da Pepsi Twist e foi um sucesso. Depois virou pelúcia, virou promoção e tal. E o grande momento ali da Pepsi foi o lançamento de H2O, né? Que eu era o diretor de marketing no Brasil. A gente lançou o H2O, que não era bem um refrigerante, nem uma água, e causou toda uma polêmica na época. A gente estava falando de polêmica aqui. E justamente isso fez explodir o lançamento. O Brasil inteiro, os consumidores iam na loja, não tinham o produto, porque vendia tanto. Aí a Ambev que produz, né? A linha da Pepsi. É uma parceria entre Ambev e Pepsi. A Ambev duplicava o lote de produção, não dava conta. E triplicava, não dava conta. Foi um sucesso absoluto. E aí, nessa época, eu tive a ideia de empreender, de fazer o meu próprio negócio. Né? Tive uma ideia de fazer um refrigerante saudável. Porque a H2O mostrou que o público já queria uma alimentação mais saudável, né? Isso eu sabia que ia crescer. E só que uma consumidora, numa pesquisa, me disse o seguinte, né? Porque a gente perguntava por que vocês amam tanto a H2O, né? E a consumidora falou, porque é uma forma de eu me enganar achando que eu tô tomando um refrigerante mais saudável, mas no fundo eu sei que é um engano que eu gosto. É um refrigerante. E aquilo me pegou, né? Aí eu falei, poxa, você deu aquele insight. E se fosse um produto que no final a pessoa não precisasse falar essa frase? Falasse, não, realmente é um refrigerante saudável. E aí eu fiquei pensando como fazer isso. E aí tive uma ideia de pegar um suco 100% natural e colocar gás. Para fazer a brincadeira do refri, só que com um produto saudável, sem adição de açúcar, sem conservantes, sem corantes. E aí demorou 6 anos para eu ter coragem para abrir a minha própria empresa, que foi a Gloops, que foi justamente onde eu implementei essa ideia. Entre esse insight e lançar a Gloops, eu ainda saí da Pepsi e fui para o Grupo Iguatemi, de shopping centers. E ali eu toquei a área de operações, cuidava dos shoppings do interior de São Paulo. Foi muito legal porque me deu uma outra visão de negócio. Eu saí da área de marketing, fui para a área de operações, né? Tive que lidar com os lojistas do shopping, aprender muito sobre varejo. Eu sempre me envolvi muito ali nos lojistas da praça de alimentação. E ali eu fui percebendo esse movimento dos alimentos saudáveis realmente começando a explodir, crescer muito.
tinha aquelas operações de saladas, tinha wraps, tinha sucos, né? Tinha toda a opção que era um pouco mais saudável começava a crescer mais do que a média. Eu estou falando aí de 2009, 2010. Aí eu fui vendo essa evolução e fui pensando na minha ideia e, né, ficando aflito que eu ia deixar esse bonde passar. E aí tomei coragem e abri a Glupus em 2012. E aí foi do zero, uma empresa que eu comecei e a gente, no final, conseguiu distribuir no Brasil inteiro. Era uma marca nacional, nas grandes redes de supermercado, nas hamburguerias, restaurantes. E, de fato, era um substituto para o refrigerante. Né? Tinha alguns restaurantes, como, por exemplo, o nosso principal cliente era a Casa do Porco, que hoje é super famosa, mas na época estava começando. Né? E eles tinham dois tipos de refrigerante. A Coca-Cola natural normal, não a zero, a regular, e Glupus. E isso dava um orgulho muito grande. Pô, nós e a Coca-Cola ali como oferta da Casa do Porco. Aí eu vendi essa empresa em comecinho de 2020, finalzinho de 19 para começo de 20. E aí passei a fazer um trabalho com outros empreendedores que vinham me perguntar como conseguir investidores para os negócios que estavam começando. Aí estava no meio da pandemia, né, 2020, e começou pelos meus amigos me perguntando: Gustavo, como é que você fez? Eu preciso de caixa, meu negócio está indo para o buraco, a pandemia, não sei o que fazer, eu preciso de investidor, como é que você fez? E aí eu comecei a ajudar empreendedores e virou uma espécie de uma consultoria, né? Então eu fui ajudando e isso virou um boca a boca, eles me indicavam. Então eu fiquei 2 anos fazendo isso, 2020, 2021. E aí no final de 21 me chamaram para a Natural One, que é a empresa de sucos naturais, né? Eu conhecia muita gente lá de dentro e eles precisavam de uma pessoa para fazer o branding da Natural One, que já estava crescendo muito, mas não tinha ainda uma visão de marketing, de construção de marca. E aí, comecinho de 2022, eu entrei na Natural One, virei sócio da empresa e executivo das áreas de marketing, pesquisa e desenvolvimento, e no finalzinho, cuidando dos negócios internacionais. E aí, agora, final de 2024, eu tomei a decisão de focar de volta nessa minha jornada aí de ajudar empreendedores, só que agora focando no segmento de alimentos e bebidas, a galera que está começando os negócios, que está na fase inicial. Então, eu saí do dia a dia da Natural One, sigo como sócio da empresa, mas não como executivo mais. E aí estou dedicado a ensinar empreendedores que não tiveram essa experiência que eu tive, né? Para construir uma marca, para fazer a distribuição dos produtos, para levar uma empresa pequena até o momento ali de atrair investidores e no futuro fazer uma venda dessa própria empresa, se o empreendedor quiser, né? Você falou que deve ter construído a peça publicitária, não sei, da Pepsi Twist. Não, eu não construí, né? É assim, a gente tinha uma agência, né? Geralmente você contrata uma agência. Vocês trabalharam, né? Eu briefei a agência e a gente em conjunto chega na ideia e aí quem executa geralmente até um terceiro que a agência contrata. Então, qual que é a diferença de fazer uma campanha desse porte a nível nacional para fazer uma campanha menor, como você disse, abriu a Loops e aí já era outro mercado, tá começando. É uma diferença é muito grande, né? São mercados diferentes, são públicos diferentes, são canais diferentes. Eu queria que você falasse dessa dinâmica. Sim, a Pepsi ela tinha por tradição, até final dos anos 2010, investir muito dinheiro em campanhas publicitárias. Por quê? Porque a lógica era, como é que eu vou combater a Coca-Cola? Para competir contra a Coca-Cola em todos os mercados do mundo, ou eu acho um formato muito único de inovação de produto, ou eu bato muito forte com publicidade, e num público mais jovem. Então, fazer uma campanha dessa numa empresa que tem essa disponibilidade de verba é incrível, porque você pode ter acesso aos melhores fornecedores do mercado. A Almap, né, que é a agência da Pepsi até hoje, na época era a principal agência em termos criativos e de estrutura no Brasil. E a gente criou várias campanhas. Essa campanha específica do Limãozinho foi legal porque o que eu imaginei? A gente precisa ter continuidade, né? De uma campanha virar realmente algo que por vários anos eu consiga ir replicando. E a gente conseguiu isso. E aí o contraste de começar do zero numa empresa sem verba nenhuma
É impressionante a diferença. O que tem hoje em dia, que é uma vantagem, que na época não existia, na época que a gente fez a campanha dos limõezinhos, você tem hoje acesso às redes sociais e ao celular das pessoas, né? Porque todo mundo está 24 horas por dia olhando para essa telinha. Sim. E o acesso para você atingir a atenção das pessoas nessa telinha não é um impeditivo para uma empresa pequena fazer um conteúdo que atraia essas pessoas. Uhum. A dificuldade é você ter criatividade o suficiente, ser inovador o suficiente e fazer isso de forma consistente por muito tempo. Uhum. Na época, você não tinha essa possibilidade de atingir tantas pessoas sem recurso nenhum. Ou você pagava 30 segundos num comercial de TV, que custa milhões, ou você comprava uma página numa revista famosa, ou no jornal, ou no outdoor, ou no rádio, né? Ou fazia algum evento, algum tipo de coisa nessa linha. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a Gloops, a minha empresa, eu vim com a cabeça, né, muito daquela certeza de que tem mais experiência num ramo de atividade, e quebrei a cabeça, porque no primeiro ano eu achei que eu ia simplesmente replicar o que eu tinha aprendido, fazendo as campanhas como essa da Pepsi Twist, fiz várias outras, e aplicando numa marca que estava começando e ela ia explodir, e não aconteceu. E aí que eu percebi, né, eu precisava adaptar completamente esse modelo da grande empresa para uma empresa que está começando. Mas você acha que foi por causa do público, o tipo de campanha? Não, porque sem recurso nenhum, você simplesmente tentar replicar o modelo de construção de uma marca, de uma grande empresa, não vai funcionar. Uhum. Então eu percebi, e junto com isso estavam surgindo as redes sociais ali em 2013, estava começando a ganhar relevância, né, o YouTube, o próprio Instagram. Então o que eu fiz? Eu comecei a adaptar essa estratégia de branding puro, de se fazer publicidade, para a estratégia de conteúdo. E o conteúdo feito de uma forma muito mais caseira e valorizar esse conteúdo caseiro, né? Eu tentei no começo aplicar esse conceito mais da marca tradicional. Não funcionou. E então isso é uma coisa que eu ajudo também outros empreendedores a fazer essa transição. O que tem de bom quando você trabalha numa grande empresa que tem muita verba e trabalha com muitos parceiros estratégicos como as agências e empresas grandes de consultoria? Você tem um pensamento estratégico muito sofisticado, o que você não tem quando você está começando um negócio do zero. Então, o legal é combinar essas duas coisas, quer dizer, o pensamento estratégico, né, saber como chegar nesse consumidor, saber que tipo de ferramentas você usa para chamar a atenção do consumidor baseado nos fundamentos do marketing clássico, mas na hora de executar com pouco recurso, né, do jeito que uma empresa pequena tem condições de fazer. Então, esta combinação é que eu acho muito bacana. E como que você falou quando você começou a sua empresa e essa diferença que tem na questão dos recursos? Por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente está começando, sei lá, uma pizzaria pequena. Como que ela constrói essa marca dentro da rede social e, ao mesmo tempo, assim, Gustavo, sendo autêntico, mas sendo assertivo? Porque muitas vezes a autenticidade que ela está tendo pode atrapalhar o negócio dela. Então, como que funciona esse mix? Eu acho que é começando pela autenticidade mesmo. Né? A forma que eu ajudo os empreendedores é, primeiro, fazendo uma autoanálise dos fundadores, dos sócios, de quem toma as decisões na empresa. Geralmente são 2 sócios, ou às vezes é um sócio sozinho, ou é um sócio com algum outro parceiro ali que está muito presente no dia a dia. Eu faço um trabalho de olhar para dentro, cada um deles, né, como indivíduo mesmo. Esquece um pouco o negócio, olha você como pessoa. E vamos buscar a essência do que você deseja, qual é o seu momento e por que você está colocando toda a sua energia nesse negócio. Tem alunos meus, mentorados meus, que já estão há 10 anos com o negócio. E ainda o negócio está patinando e está ali, não sai daquela fase inicial. E é justamente aí que eu entro falando, vamos entender o motivo de você continuar por tanto tempo. Tem alguma coisa que está te motivando. Aí a gente lapida esse motivo, entende esse porquê, entende a verdadeira motivação desse empreendedor, e aí começa a construção da marca muito atrelada a isso.
né? Porque o que eu não acredito é uma marca que você cria de forma artificial ali do ponto de vista do desejo do empreendedor, descolada do que é a essência desse empreendedor, e criar uma marca só pensando naquilo que vai viralizar, no algoritmo da rede social, no que o público está querendo naquele momento. O que está acontecendo agora? Agora está rolando o Big Brother, então eu vou construir uma marca tentando pegar carona no que está sendo falado ali, viralizando no Big Brother, sem a menor conexão com o que o empreendedor acredita. Isso pode dar um voo, pode dar um voo de curto prazo, mas no longo prazo não constrói marca. Você acha que as marcas ainda estão confusas em como saber lidar com a rede social, principalmente as menores? Eu acho que não. Quem está mais confuso, na minha opinião, são as maiores. Eu vejo muita marca pequena fazendo uma coisa muito intuitiva e dando muito certo. As marcas pequenas que estão inovando e se comportando como se fossem influenciadores, elas estão crescendo muito rápido. Né? Por quê? Porque elas entenderam a dinâmica da rede social como uma pessoa física. E as marcas muito grandes estão com uma dificuldade enorme de entender como se comportar na rede social. Como tirar e desconstruir aquele discurso muito corporativo, parrudo, institucional. Eu vejo muito gerente de marketing, diretor de marketing, pedindo para colocar um loginho da empresa em cada post que faz no Instagram, onde for, né? E isso não funciona mais. As pessoas não querem ficar conversando com marcas que estão ali só querendo te vender o produto. Elas querem, né? O que você olha quando você está no seu feed rolando ali? Criar conexão ali, Você quer ver pessoas, você quer criar conexão, você quer dar risada, você quer aprender alguma coisa. Sim. E a marca que fica só falando de si mesma e mostrando o seu logo e com um discurso muito plastificado. Um objetivo só de venda, aí a pessoa até não tem interesse, né? Exato. Você falou dessa conexão que essas pessoas estão tendo, eu lembrei eu esqueci o nome dele aqui, é Nurs alguma coisa, que faz o churrasco. Ele pega e faz a carne assim. Turco lá. Turco, né? Ele pega e faz a carne assim. Hoje ele tem uma cadeia de churrascarias, ela já vale, se eu não estou enganado, ela vale mais já que fogo de chão. Em pouco tempo, ele já ultrapassou uma marca que já está no mercado há muito mais tempo do que ele. Então essa questão da influência, de entender o consumidor é muito importante, né, Gustavo? Sim. Então, voltando, né? Então a primeira coisa que eu faço é entender o empreendedor. E o segundo é entender o consumidor. Então você está certo nisso. Só que aí eu provoco o empreendedor para pensar não num consumidor, num público-alvo, que é a forma clássica de se construir uma marca, e sim pensar como que você consegue olhar para o seu cliente atual, entender algumas características daquele seu cliente mais fiel e, com base nisso, criar uma tribo. Tribo é diferente de público-alvo, é diferente de persona, é diferente de consumidor. Tribo é aquela pessoa que quer fazer parte da tribo e ela tem uma conexão, né, com aquele tema que junta aquela tribo muito maior do que uma conexão racional. Exemplo, a Harley Davidson. Harley Davidson acho que é o melhor exemplo de uma marca que construiu uma tribo. Sim. O cara que veste aquela jaqueta da Harley Davidson, encontra os amigos ali para fazer um passeio de moto, é um estilo de vida. É um estilo de vida. A marca criou um universo em que essa pessoa ela entra para fazer parte da tribo. Então a compra dessa moto ou de qualquer item da marca deixa de ser uma compra racional para ser uma compra pensando nessa entrada desse universo. E eu acredito que qualquer marca hoje tem condições de usar essa ferramenta, né, de construir uma tribo, se seguir um passo a passo autêntico, verdadeiro e criar isso de forma intencional. Né? Claro, às vezes demora um pouco mais tempo, mas no momento que você tem a tribo começando a se formar e se fortalecer, ela vai te ajudar a divulgar a sua marca. Olha que beleza. Sem pagar nenhum real. Né? Então você vai ter muito menos necessidade de grana para fortalecer a marca, já que o seu consumidor é o seu construtor da marca. Né? Só que você tem que dar subsídios para ele. Você tem que dar ferramentas para ele. Você tem que ajudá-lo a se sentir parte desse universo, dessa tribo. Sim. É o caso de a gente pegar Lamborghini, não existe propaganda. Tesla. Hoje tá muito em voga a Tesla, né? A pessoa compra um Tesla, um Cybertruck. Sim. Teve o caso recente da Kim Kardashian, ela postou
um tweet com a Cybertruck dela, milhões e milhões de visualizações, e teve acho que um engenheiro da Tesla escreveu embaixo, né? Um anúncio grátis que é da Kim Kardashian, que ela custa milhões, né? Então, Exato. é fazer parte daquela tribo, né? E você tá falando muito de tribo, você acha que hoje todas as empresas, elas devem ser influenciadores digitais? Hoje nós temos um caso que eu acho que é o maior no Brasil, que é o caso da CIMED, onde o João Adib realmente vestiu a camisa da CIMED, e desde lá, tanto a marca passou a ser muito mais conhecida, reconhecida, desejada, nas farmácias e, enfim, nas redes sociais. Você acha que todas as marcas devem se comportar desse jeito? No caso da CIMED, foi o CEO, o dono. As outras têm que ser o CEO necessariamente, ou tem que ser o pessoal de marketing? Como que você olha tudo isso? Não, eu não acho que todas têm que se comportar dessa forma. Eu acho que certamente quem souber fazer isso direito, como você citou, o caso da CIMED, está fazendo isso de forma muito correta, vai se destacar e vai crescer muito. Mas não é uma obrigação. E por que eu digo isso? Porque se você olhar o caso da CIMED, existe muita verdade por trás daquilo. O João é daquele jeito, a família dele é daquele jeito, e não é só ele que é o influenciador, né? É toda a família. É ele, a irmã, é o filho, são os executivos. Então eles criaram essa cultura de retratar o dia a dia deles, de retratar aquela energia que eles colocam no negócio deles. Só que aquilo é verdadeiro. Aquilo funciona porque é real. Eu fui no escritório deles, eu vi aquilo acontecendo ao vivo e a cor. Você abre o elevador ali na Faria Lima, eles estão no mesmo prédio do BTG, né? Ou do Google. E você entra no lobby da empresa, parece que você entrou num universo, que era o que a gente estava falando antes. E é uma empresa de medicamentos. Você entra no universo amarelo, cheio de portais, de coisas, parece que você entrou numa mini Disney ali e é só a recepção do andar da empresa. As salas todas com vidro, eu passei lá, vi as reuniões acontecendo, a energia, então aquilo é real. Então, respondendo, eu acho que funciona para quem retrata o que de fato acontece de verdade ali na vida da empresa. Se você não tem essa personalidade ou se você quer retratar algo diferente do que é, melhor não fazer. Eu acredito muito numa marca influenciadora. Não necessariamente precisam ser as pessoas que estão por trás da marca. A marca pode se comportar como influenciador e pode buscar influenciadores que sejam representantes fiéis, verdadeiros daquela marca. E não influenciadores que você vai contratar durante 2 meses e depois trocar porque eles fazem 1 milhão de outros publis para outras marcas, né? Eu acredito muito. Embaixador da marca, né? Eu acredito mais no modelo de parcerias de longo prazo e de uma escolha desse influenciador com muito critério. Qual que é o principal critério de escolha? Essa pessoa tem que, de fato, vivenciar essa marca, o produto que a marca vende. Ela tem que fazer parte daquele universo. Ela tem que ser parte da tribo. Senão, não vai fazer sentido. Você vai trazer a audiência dela, que não vai estar conectada com o seu produto. Você vai ter visibilidade, é claro. Não é que não vai funcionar. Mas você vai ter que gastar muito mais dinheiro para ter o mesmo retorno do que quem fizer com a pessoa certa, que já é parte da tribo, que vai ter muito mais aceitação do público em geral de forma natural, né? Mas eu incentivo muito empreendedores que hoje estão nessa dúvida que você colocou, será que eu devo ou não devo? A resposta que eu dou sempre é, poxa, é o seu negócio. Você já está totalmente mergulhado nessa piscina. As redes sociais hoje são a maior ferramenta de atingir as grandes massas com baixíssimo investimento. Você vai deixar essa oportunidade passar? Procure um motivo muito sério para você não fazer. E tem gente que não faz mesmo e não quer fazer e está tudo certo. Ou porque está na iminência de vender a empresa, ou porque não tem a menor vocação para fazer isso e se fizer vai ficar forçado. Mas nesse caso você fala os donos. Os donos, os executivos. Né? Eu sempre parto do princípio que seria melhor fazer. Mas vai fazer direito, vai retratar aquela sua essência verdadeira. E para isso você precisa primeiro fazer o exercício da sua essência. Por que eu estou aqui? Né? Se você olha a galera da CIMED, eles têm uma clareza, eles passam uma clareza muito fácil da gente entender o porquê que eles estão fazendo aquilo. Eles têm uma ambição animal. Hoje eu vi no jornal, o Estadão está publicando uma matéria sobre a CIMED, hoje.
está falando o seguinte, que a ambição deles é chegar a 10 bi de faturamento, que eles estão quase no 1 bi por mês. Então, eles têm um propósito ali que é financeiro, que é criar a maior empresa, né, disruptiva, que é o que move eles. Eles têm isso muito claro. Então, cada empreendedor tem que achar essa motivação. É uma motivação mais voltada para um trabalho social? É uma motivação mais voltada, no caso aqui dos alimentos, a um alimento saudável que vai mudar a vida das pessoas? Uma coisa mais assim, né, menos financeira? Tudo bem, mas encontre esse seu objetivo. E se for um objetivo estritamente financeiro, tá tudo bem também. As pessoas vão entender, né? Não precisa ficar escondendo e fazendo o famoso greenwashing, que é você fingir que está ali tentando fazer uma empresa sustentável quando ela não é. E é um segmento extremamente disruptivo que ele está fazendo. Eu trabalhei na indústria farmacêutica lá atrás. Então, quando eu vejo o João fazendo o que ele está fazendo, eu vejo o quão extraordinário é. Porque o cliente final, quando ele chega na farmácia, vamos pegar de maneira geral, ele quer o medicamento que for mais barato para ele. Eu quero o genérico mais barato. O que está acontecendo? O cliente está chegando e está querendo o CIMED. Sim. É da CIMED. E tudo isso é um trabalho, como você disse, né? Dessa autenticidade, já é um trabalho de construção e com certeza de planejamento que eles fazem. Não é algo à toa que acontece, né? Não. E hoje, assim, você que esteve lá, quais os erros mais comuns que você vê que tem empreendedores fazendo, até marcas grandes, que tentam fazer essa construção, esse branding, mas estão errando, não estão sendo assertivos? Eu acho que o maior erro é você depender, às vezes, de uma agência ou um consultor sem você realmente entender o porquê que você está fazendo aquilo. Então eu vejo muito empreendedor que não teve a experiência em marketing, não estudou, e está tudo bem, né? Você é empreendedor, você não tem que saber de todas as áreas. Mas o mais importante é entender o porquê você está fazendo cada uma daquelas coisas. O maior erro que eu vejo é esse, é você fazer por fazer, porque alguém disse que é importante fazer, ou porque você viu uma outra empresa fazendo, você quer fazer igual. É o famoso quero viralizar. Mas o porquê é mais importante do que o como viralizar. Se eu entender o porquê que eu deveria fazer aquilo e não uma outra coisa, a chance é que você vai sobreviver por mais tempo e de forma mais sólida, né? Às vezes você não vai ter aquela explosão logo no começo por fazer uma coisa ali de qualquer jeito só para viralizar. Mas esse é o principal erro que eu vejo. E outro erro grande que eu vejo é o grande investimento que as empresas colocam em mídia, né? Para conversão de vendas, desequilibrado com a quantidade que colocam para construir a marca. Então, o ideal seria você equilibrar essas verbas, né? Fazer uma verba de branding no mesmo peso que você está fazendo uma mídia para performance, para converter em vendas. Porque, principalmente nas redes sociais, quando você coloca muito dinheiro para performance, os algoritmos no começo vão achar esse cliente e vão converter. Você vai ver as vendas acontecendo. Só que o seu custo por aquisição de cliente, o famoso CAC, ele vai começar a crescer. E aí ninguém entende por quê. Passou 6 meses, o custo começa a subir. Meu CAC está subindo, o que eu faço? Aí eu tento mudar a mídia de performance. E o certo o que é? Você, ao mesmo tempo, fazer uma mídia que cria branding. Porque o algoritmo, por que sobe o preço do CAC? Porque o aquário que ele vai pescar, o seu cliente, é limitado. Ele começa a achar clientes no início mais fácil, e depois de um tempo fica mais difícil ele encontrar clientes com o mesmo perfil que não tenham na cabeça desses clientes a lembrança da marca, o desejo da marca. Então essa conversão começa a ficar mais difícil, o seu CAC começa a subir. E aí, no final, o erro aí você vê o CAC subindo demais a ponto dele te dar um ROI negativo. O que é um ROI negativo? Return on Investment. É quanto você coloca para quanto volta a cada real que você investe na mídia. Vamos fazer um exemplo simples. Se o meu produto custa R$500 e o meu custo de aquisição está em torno de 250, ou seja, metade do preço, eu já estou com um custo de aquisição muito caro, porque o resto, esses outros 250, tem que pagar todo o custo do produto, o custo da minha estrutura de equipe e tudo. Então, o custo de aquisição do cliente teria que ser uma parcela muito pequena do meu preço, por unidade, né? Se ele começa e muitas vezes ele passa o valor do preço
que eu vendo meu produto. Então eu estou tendo prejuízo ao fazer. Aí o que acontece? O empreendedor para simplesmente de colocar dinheiro na mídia de performance. E aí ele para de converter. Só que ele não construiu marca. Então a minha tese é: comece desde o primeiro dia a construir marca. À medida que você tem uma marca forte, você vai gerar aquisição de cliente com um custo mais baixo. O seu CAC vai tender a ficar sempre mais baixo, porque o cliente já tem na sua memória o desejo pela sua marca. Ele pode começar sempre pelo propósito. Por que ele está fazendo aquilo? Sim. Seria esse o norte que ele está fazendo. Você falou a questão de influenciadores, né? Não necessariamente tem que ser o dono ou os executivos da empresa para vestir essa camisa, né? Para estar influenciando. Mas que poderiam ser influenciadores. Ok, mas nós temos influenciadores, mas você acha que tem algum certo limite? Porque dependendo do estilo de vida ou o que ele posta, pode prejudicar a empresa. Pode. Como ter um limite ou o que seria esse limite? A gente vivia isso na Pepsi já há muito tempo, antes das redes sociais, né? A Pepsi, como eu falei, tinha uma verba muito grande e ela já acreditava muito nessa história de embaixadores da marca. Então, se você pegar lá desde a época de Michael Jackson, a Pepsi usava essas grandes celebridades para fazer as campanhas. Era o Beckham com o Ronaldinho Gaúcho, era o Guga do tênis. Sempre trabalhou muito com um time de celebridades que fazia a marca ficar conhecida. Então, a Pepsi sempre viveu muito o risco que está por trás disso, né? Uma celebridade dessa, no momento que ele vai dar uma declaração ou comete algum crime ou, sei lá, faz alguma coisa muito antiética, a marca certamente vai ser afetada. Então, o importante é você saber conviver com esse risco, né? E saber que ele existe. E ele existe, eu acho que hoje em dia, até em outras frentes, né? A gente fica achando que é só aquela pessoa que está te trazendo um risco se a gente for fazer uma parceria de muito médio e longo prazo com ela. Mas se a gente parar para pensar, cada uma das nossas marcas hoje está sendo falada na rede social, queira você ou não. Sim. Você pode fazer zero esforço para divulgar a sua marca. Se ela tem alguma relevância, se ela tem algum número de clientes, a chance é que ela está sendo falada, bem ou mal, nas redes sociais. Então você já está correndo esse risco. Né? Não existe mais essa barreira de você controlar o que as pessoas falam da sua marca. E muito menos quando você trabalha com influenciadores grandes. Então, de novo, conviva com o risco, não vá deixar de fazer por causa do risco, mas minimize o risco. E se prepare para, se der algum problema, como que você vai corrigir. Eu acho que a melhor maneira de minimizar esse risco é exatamente a escolha desse influenciador. Ele tem conexão com a sua marca? Ele tem realmente vivência com o seu produto? Primeira coisa, ele consome produto ou não? Nunca consumiu na vida. Então, beleza, a chance de dar uma merda é muito maior. Porque qual é o comprometimento que ele tem de falar, de repente, mal até, ou confundir? Aconteceu muito, né? Influenciadores com marca de cerveja que falam a marca do concorrente, porque não tinha a menor conexão com aquela marca. Só contratei pelo tamanho do influenciador, número de seguidores e tal. Então aí você está dando chance a aumentar o risco. Com certeza. Então é um negócio de risco aqui. Abaixa o risco escolhendo a pessoa certa. E quando acontece o contrário, por exemplo, quando o influenciador ele se atrela tanto à marca que as pessoas começam a olhar aquela marca achando que ela pertence àquele influenciador. E aí, se acontecer algum problema e esse influenciador sair daquela marca, toda aquela base de clientes não fica na marca, mas vai atrás do influenciador. Como que a gente faz esse equilíbrio? Ou então a gente tem que correr esse risco? A gente viu um caso muito claro, que é o caso, já citei aqui alguma outra vez, que é o caso do Renato Cariani. Então ele abraçava tanto, né, a Max Titano, que era a marca, que as pessoas acreditavam que ele fosse o dono. Muitas pessoas achavam que ele fosse o dono. E aí, por uma razão, ele saiu da marca, foi para outra marca de suplementação. Acredito que muitas pessoas seguiram ele e agora estão consumindo essa outra marca de suplementos. Então, como que a gente minimiza esse risco? Bom, então, voltando à base da construção da marca, que começa no empreendedor. Desculpa, seria, por exemplo, dar equity para ele na marca? É uma forma? Pode ser, mas aí você... Pode ser, mas aí você também aumenta o risco do outro lado, né? No momento que você dá... E tá tudo bem. Às vezes você quer conviver com esse risco.
né? A Anitta tá cheia de empresa que trouxe ela e deu equity em troca da divulgação. É uma forma de fazer, você segura esse influenciador com você, mas ao mesmo tempo você corre mais risco dele começar a se desconectar da sua marca por algum motivo, e aí você tá muito mais atrelado do que só uma pessoa que você contratou. Mas, de novo, eu acho que o empreendedor tem que ter muito claro o porquê de fazer as coisas. Lembra que eu falei? Sim. Então, se tiver claro o porquê, ele vai, no momento que ele perceber que um influenciador está ganhando uma parcela muito mais importante do que o restante, ou do que a própria empresa, cabe você, como empreendedor, como dono da empresa, como gestor da marca, começar a equilibrar isso. Então, nesse caso, ele poderia ter contratado um outro influenciador, talvez não do tamanho do Cariani, mas próximo, para ir dividindo. Você vai lendo isso, né? E outra coisa que acontece hoje em dia, que é muito favorável para quem constrói marca, é a possibilidade que você tem de leitura das métricas de tudo que está acontecendo. Então você tem hoje, você pode ter um dashboard, um painel de controle na sua frente diariamente, olhando todas essas métricas, entendendo o que está acontecendo. O meu consumidor, ele está entendendo que essa marca não é mais minha, é do influenciador. Eu consigo ler isso com muita rapidez hoje em dia. E aí eu preciso planejar estrategicamente como eu quero construir essa marca para ir equilibrando tudo isso. Perfeito. Você é especialista no setor de alimentos e bebidas. Nós temos duas campanhas muito famosas, né? Uma do McDonald's, Eu Amo Tudo Isso, e a do Red Bull, né? Red Bull te dá asas, né? Sim. Todo mundo conhece. Como que uma marca nesse setor, né, de alimentos e bebidas, ela faz uma construção de marca, desde da linha de produção até chegar no ponto de venda? Porque não é só simplesmente criar uma campanha, você tem todo um processo. Sim. Então, em cada etapa, como que eu posso trabalhar isso da melhor maneira possível? Lógico, tendo o porquê, tendo o propósito, mas tendo pequenas atitudes que vão fazer a diferença, né? Na hora que o consumidor olhar aquela marca, ele se identificar com ela. Para mim, o melhor exemplo é o Red Bull mesmo. E eu adoro o case da Red Bull. E primeiro, para responder a sua pergunta, quanto mais essa comunicação da marca tiver conectada com o core da empresa, ou seja, com os valores principais da empresa e com a alta gestão e comprometida no longo prazo, mais ela vai funcionar. Né? Então, quanto mais a área de marketing for ali uma área que está criando as suas ideias distantes da alta cúpula da empresa, menos você vai ter essa conexão tão poderosa que, no fundo, no final, ela cria valor para a empresa. Então, a Red Bull, por exemplo, toda essa comunicação, todo esse direcionamento e a forma que ela se posicionou veio do fundador lá no início e nunca mais mudou. A frase Red Bull te dá asas foi a primeira frase que surgiu na comunicação da Red Bull, a primeira, e nunca mais foi mudada. Isso é um dos maiores erros de todos os marqueteiros, e eu me incluo nisso. Os maiores erros? Erros, você não manter a marca. Tá. Né? Isso é um dos maiores erros. Eles tiveram a capacidade de não mudar até hoje e provavelmente nunca vão mudar. E o maior erro é você, a cada momento que você acha que você cansou daquela comunicação, querer mudar. Porque a gente acha que o consumidor está vendo a nossa marca todo dia. Né? Quem está vendo todo dia é você. Mas o seu consumidor, ele entra em contato com a sua marca poucas vezes no mês. Se for uma marca grande, talvez mais, mas normalmente muito pouco. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando o fundador compra a causa e participa do desenvolvimento da comunicação, a chance é que essa comunicação vá estar muito atrelada com o direcionamento estratégico da empresa. Então, na Red Bull, o que o fundador acreditava é que ele ia trazer uma nova categoria, né, e oferecer uma coisa que ninguém tinha experimentado antes, que era uma coisa funcional numa bebida, que aparentemente era só para diversão. E aí a frase que ele cunhou, e foi o publicitário que ligou para ele, tem uma história muito legal de como essa frase surgiu. Né? A história da Red Bull é demais. E o publicitário, que era o melhor amigo dele, não virou sócio, mas era o publicitário que ficou anos e anos depois tocando o marketing da Red Bull,
ligou para ele às 3 da manhã, depois de 2 meses tentando achar a frase, e falou, é isso, e eles bateram o martelo que era isso. E o que voltando, por que eu acho que é um erro? Porque o marqueteiro, geralmente, ele chega numa marca, né, e aí principalmente em grandes empresas, você tem cada vez uma troca mais rápida da gestão, né, das áreas. Então chega um novo gerente de marketing, ele quer contar a historinha dele. Aí ele pega e cria uma nova comunicação, uma nova embalagem, uma nova frase. E o consumidor do outro lado, ele não está dando tanta importância para aquilo, né? Ele só quer facilitar a lembrança dele. Você deveria estar pensando em facilitar a lembrança dele. Então, por menos charmoso que pareça ser você ficar com a mesma frase durante 50 anos, é muito eficiente. Porque não tem quem não tenha decorado a Red Bull me dá asas. Desde a Nike, criança você já tem essa associação, né? A Nike cometeu esse erro, né? A Nike achou a frase que deveria perdurar a vida inteira para a marca dela, que é o Just Do It, e resolveu ir mudando. Ninguém lembra hoje qual que é a tagline da Nike. Né? Ela perdeu, a meu ver, muito da alma da marca no momento que ela tentou atender outros... Então, qual que é o segredo? Você pode mudar a comunicação em campanhas curtas, né? Mas não mude a sua linha mestra. Cria uma campanha temporária, então Red Bull pega e faz uma campanha ali para um campeonato de skate, depois ela vai fazer uma campanha completamente diferente, uma comunicação diferente para o campeonato de, sei lá, rap que ela promove, ou de street dancing, que não tem nada a ver com uma regata de windsurf que ela vai patrocinar. São formas de se comunicar completamente diferentes, mas a linha mestra é a mesma. Né? Então é isso que eu vejo o maior erro, é a gente mudar a linha mestra e o consumidor não acompanha, e custa muito mais dinheiro. Quanto custou para a Red Bull chegar onde ela chegou e ocupar um pedacinho do seu cérebro, dele, de todo mundo, né? No fundo, marketing é isso. Dinheiro e tempo, né? As pessoas me perguntam qual é a definição de marketing. A minha resposta a definição de marketing é quando você consegue transformar um ativo seu, que é intangível, em algo tangível, que é o cérebro das pessoas. Um pedacinho do cérebro de cada pessoa tem ali gravado que Red Bull significa algo, que me dá asas, que dá energia, e tem a imagem da marca. No momento que você faz isso, você tangibilizou aquilo que é, né, quando o cara do financeiro olha e fala, por que você está gastando tanto dinheiro em marketing? É um bem intangível, você não tem ali um ativo fixo, né? Não é um prédio, não é um caminhão, não é uma máquina. Sim, mas é uma partezinha do cérebro da pessoa. Isso é muito valioso. Com certeza. Então... e aí tem uma questão também de posicionamento de marca. E aí eu tô olhando agora para o aspecto político. Você teve várias marcas se posicionando politicamente. Vou dar exemplo aqui da Marvel. Começou com a agenda woke, e aí nos últimos 2, 3 anos a receita dos filmes caiu muito. Você acha que as marcas, elas precisam se posicionar politicamente ou não? Qual que é a sua visão desse tema? Cara, eu acho que tudo pode, né? Mas você tem que assumir os riscos, né? Pega aí o pessoal da G4 Educação. Eles são claramente posicionados politicamente. Eles escolheram um nicho que acredita naquelas ideias políticas e de forma de enxergar o mundo, não só na política, né? Mas como princípios ligados à política. Você vai estar se arriscando mais, porque você vai ter uma grande parcela que vai te rejeitar. Eu respondo isso provocando numa outra área, que é, por exemplo, quando você patrocina um time de futebol. E é muito parecido. Deveria patrocinar um time? Ou deveria patrocinar o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo na mesma cidade? E muitas vezes uma marca escolhe um, né? A Pepsi, por exemplo, se colou no Corinthians por muito tempo. Você tem que estar muito ciente de que riscos que isso vai te trazer. E na política é a mesma coisa. Eu vou defender um lado político, eu vou abrir um flanco muito grande para ser atacado nas minhas outras frentes. Mas, naquele público que eu resolvi me atrelar, eu vou ter talvez uma fidelidade muito maior do que eu teria. Então é uma escolha, né? Na época da Pepsi a gente tinha a torcida fiel à Pepsi. Mas todas as outras torcidas não queriam ver a Pepsi de perto. Foi um risco, né, que você tem que avaliar. Só que a marca tinha um tamanho tão pequeno na época que ela preferiu correr o risco de ser rejeitada pelos palmeirenses, são paulinos, santistas e ter a paixão dos corintianos, porque ela saiu de um patamar que ninguém falava dela para
começar a fazer parte da discussão do bar, da mesa, da família. Ela entrou na discussão. Aí depois é que ela foi construindo outras frentes, né? É porque essa parte política desperta amores e ódios. Né? Isso, a pessoa exatamente. vai Que nem futebol. Mas eu acho que o futebol é mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Porque a política a pessoa não quer nem saber, Não é ela tranquilo rejeita. Não é tranquilo. No Rio Grande do Sul a gente patrocinava o estádio do Grêmio. Não, tem essa rivalidade. Eu não vendia uma Pepsi no Beira-Rio do Inter. Uma Pepsi? Nada, não conseguia entrar vender? perto, porque se eu era o patrocinador do Grêmio, como é que eu vou? O Colorado lá, o torcedor do Inter, quer te destruir. É assim, o pessoal né? fanático, né? Porque na então política... eu acho que isso vale para religião, para política, para futebol, todas essas coisas que geram muita paixão, muito engajamento, e você se posiciona ali, você vai ter vantagens e desvantagens. Você vai ter que avaliar o tamanho dessa vantagem, né? Sei lá, tem marcas aí que abraçaram as pautas LGBT+. E aí, ela vai irritar uma parcela conservadora da população. Só que ela decidiu que ali, para ela, tá valendo a pena. Mas será que vale a pena? Aí você tem que fazer conta, você tem que fazer pesquisa e tomar essa decisão, né? De novo, quero mergulhar nesse risco e participar disso, sim. O que eu acho ruim, eu vejo acontecendo muito com influenciadores hoje, é você tentar lacrar por lacrar, né? E a marca tenta, algumas, fazer isso, sem pensar nessa construção mais a longo prazo. É tentar participar da última tendência do Big Brother no final de semana passado, sem pensar que consequências isso vai trazer. Era exatamente isso que eu ia falar, porque parece que algumas empresas, ela não acredita de fato naquilo. Ela tá abraçando uma agenda que ela não acredita, só pra entrar na onda. Sim. E depois logo se arrepende e volta, e aí vira essa disfunção e não cria mais essa conexão com o público e acaba perdendo espaço para outra marca. É bem isso que você está falando. Por isso que, na minha opinião, o primeiro passo de todos é fazer uma autoanálise da cúpula da empresa, dos fundadores, dos sócios. Se eles de fato acreditam naquilo e é aquilo que eles vão brigar até a morte, beleza. Faz parte do jogo você se posicionar daquele jeito. Mas você fazer só porque tá dando ibope, né, ou tá dando audiência, e no fundo não acreditar nisso, a chance de dar errado é grande. Esse setor de alimento ele é muito específico, né? Setor de bebidas. Qual que é a tendência que você vê ele para os próximos anos nessa parte, né? De construção de marca, de conexão com o consumidor final, de rede social? O que você vislumbra para frente? Bom, a principal tendência que já vem acontecendo há mais de 15 anos, 20 anos talvez, é a busca cada vez maior por um estilo de vida saudável. O que é um estilo de vida saudável? É você ter um corpo saudável, uma mente saudável. O corpo saudável, você precisa praticar atividade física e se alimentar bem e dormir bem. As marcas que perceberam isso mais cedo, elas estão surfando melhor essa onda. Essa tendência vai acabar para frente? Não vai, só vai se intensificar. Qual que é o segredo? É você saber fazer isso de uma forma atrativa. Então, no começo, as marcas que tinham percebido essa tendência de alimentação saudável lançavam produtos mais saudáveis, mas comprometiam o sabor, a textura, né, o prazer. Prazer não era o mesmo de você beber uma Coca Light, ou Diet, a primeira, versus a regular. Era completamente diferente. Você tinha que abrir mão do prazer para ser saudável. Entre aspas, saudável. Até porque os Diets e Lights, há uma polêmica muito grande se eles são mais saudáveis ou não. Mas na época acreditava-se que você, tirando o açúcar, colocando um aspartame, um adoçante, era mais saudável. Só que você tinha que abrir mão do sabor. A tendência daqui para frente é não quero abrir mão de nada. Né? Então, um bom case para isso é as barrinhas de proteína da Bold. A Bold, uma marca aí que começou do nada faz pouquíssimo tempo. O fundador é um mineiro, um cara muito fera, jovem pra caramba. O que ele entendeu? Se eu oferecer uma coisa funcional, como a proteína, só que com cara de snack, um bombom de chocolate delicioso, se tiver essa cara, esse sabor, essa textura, só que for uma barrinha funcional, eu combinar esses dois mundos, meu consumidor pode gostar muito disso, e não deu outra. O consumidor amou e explodiu. Então, o consumidor ele não quer abrir mão de tudo que é prazeroso, de tudo que é fácil, conveniente, rápido,
Só que agora, essa história de fazer bem está entrando nesse jogo. Então você tem que... Né, então tendências, tanto em bebidas como em alimentos. Eu preciso saber o que faz melhor para a saúde física do meu consumidor, e mental, e estilo de vida, e ao mesmo tempo não abrir mão de sabor, de crocância, de textura, de cores, de comunicação. Então essa é a tendência. E cada vez mais eu vejo consumidores buscando ingredientes funcionais. Né? Então o consumidor ele quer trazer o mundo dos remédios, o mundo dos paliativos, de tudo que vai melhorar e acelerar a sua saúde para a alimentação do dia a dia dele. Né? Então, por isso que você começa a ver bebida com carboidrato, sem carboidrato e com proteína. Sim. Vitaminas em tudo que é lado. Agora, eu acho que também está tendo uma miopia muito grande da grande indústria de alimentos. Né? Ela não está entendendo o que o consumidor daqui a um tempo vai querer de verdade. O que o consumidor, que cada vez mais está sendo influenciado por profissionais como nutricionistas, que entendem a fundo, e hoje com as redes sociais, você tem muito acesso à informação. Esses profissionais estão dizendo o seguinte, cara, não adianta você pegar uma bebida, aqui um suco, e injetar nela 15 vitaminas artificiais que foram criadas em laboratório, versus você pegar uma fruta que traz essas vitaminas lá do pé, lá que foi criada pela natureza, e você consumir isso no dia a dia. Então os profissionais estão dizendo, e as pesquisas todas estão dizendo o seguinte, quanto mais próximo de um alimento real for, mais valioso é aquele nutriente, porque o seu corpo consegue ler. Né? O nosso corpo é tão inteligente que ele percebe como que aquela vitamina C entrou no seu corpo. Foi uma vitamina que foi criada em laboratório de forma artificial ou veio de uma laranja do pé? Se veio da laranja do pé, o seu corpo, sem passar pelo seu lado racional, ele absorve de uma forma muito mais eficiente. Isso está cada dia se descobrindo mais. E a indústria não entendeu isso. Então a indústria está achando, a tendência é funcionalidade. Então tá com um monte de ingrediente funcional, embala lá e vende. E já vai perceber que o menos é mais. Então, quanto menos ingredientes tiver, cada vez os consumidores estão valorizando mais. É o famoso clean label. Clean, tem que ser limpo, né? Aquela lista de ingredientes não pode ser desse tamanho. Uhum. Não pode ter 1 milhão de nominhos esquisitos ali que eu não consigo nem pronunciar. E aí, como que a inteligência artificial pode otimizar ou melhorar esse setor? Tem uma empresa que usa a inteligência artificial para desenvolver as suas fórmulas, né? A NotCo. Uhum. NotCo tem uma linha de bebidas, de alimentos, de iogurtes, né? E eles foram exatamente nessa linha. Eles pegaram todo um sistema lá que desenvolve os produtos com base em inteligência artificial para reproduzir, por exemplo, um alimento que é a base de proteína animal com proteína só plant-based, só a base de planta. Para mim, eu acho que eles exageraram demais. É uma linha que você exagera muito nessa coisa de recriar o que a natureza já criou. Eu sou muito mais da linha de resgatar o alimento como a natureza criou ele. E cada vez está se descobrindo mais o poder de um alimento integral, ou seja, mais próximo de como ele foi criado pela natureza. Então a inteligência artificial vai te ajudar, só que muitas vezes ela pode te desviar para esse caminho de exagero de ingredientes, como é o caso da NotCo. Na minha opinião, ali tem uma lista que você não consegue entender a quantidade de coisa que tem. É tudo natural e é tudo teoricamente saudável, mas será que seu corpo vai entender aquela mistura gigante de ingredientes versus você usar a inteligência artificial, e a gente vai usar isso, já está usando, para fazer o contrário. Menos ingredientes, mas descobre qual ingrediente que tem aquele princípio ativo que eu estou querendo entregar para o meu consumidor de forma natural, em maior quantidade e mais efetivo. Opa, aí é legal. Tem a gente está falando aqui de posicionamento de marca e tudo mais. Aconteceu um caso no ano passado da Nike. Eles fizeram um comercial com vários atletas falando sobre as Olimpíadas, né? E não colocaram o Kevin Durant, que é um astro do basquete da NBA. E o Kevin Durant é um dos principais atletas da Nike.
E aí ele foi no Twitter e escreveu: eu sou uma má pessoa. Esse era o tema do comercial, Am I a Bad Person? E aí a Nike esperou terminar a Olimpíada e no final fez um comercial somente do Kevin Durant. Esse é um caso legal de posicionamento. Queria até pedir pro Leandro. Leandro, você passa por gentileza? E queria que você comentasse essa dinâmica. Esse é do Kevin Durant, o primeiro, o outro é o primeiro. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro, né? Esse aqui. Esse aqui tá na tela. Aqui, ó. Tá. O pessoal que tá assistindo, esse é o comercial da Nike, eles fizeram antes das Olimpíadas. Colocaram vários atletas, ó, LeBron James, Giannis Antetokounmpo, aí essa atleta de futebol, enfim, vários atletas, e não colocaram o Kevin Durant. Mbappé. Esse é o Victor Wembanyama, que é a nova estrela da Liga da NBA. Essa corredora que não sei o nome. O tema dessa campanha foi Winning isn't for everyone. Vencer não é para todo mundo. E a narração inclusive é o William Dafoe, o ator que narra. Eu sou uma má pessoa. Vocês podem observar que não tem o Kevin Durant. Am I a bad person? Tell me, am I? Does that make me a bad person? Tell me, does it? Lá, essa é a primeira propaganda, ó. O Kevin Durant não tá. E ele ficou tão chateado, pessoal, que ele, no mesmo dia ele colocou no Twitter: eu sou uma má pessoa. No começo do vídeo tá sem áudio, mas a narração do William Dafoe é: eu sou uma má pessoa. E aí ele coloca no Twitter: eu sou uma má pessoa. A Nike esperou acabar a Olimpíada e soltou esse comercial agora que o Leandro vai passar para vocês, só com o Kevin Durant. Depois que os Estados Unidos já tinha, inclusive, sido campeão olímpico de basquete. Para quem não conhece, o Kevin Durant é uma das maiores estrelas da Liga Americana de Basquete. There's a reaper. And every 4 years, your time runs out. You might forget your debts, but he's ready to collect. Que você comentasse, Gustavo, um pouquinho dessa dinâmica. Eu acho muito bacana a postura da Nike em relação a algumas causas que ela defende, né? Uhum. Então, durante o Black Lives Matter, ela se posicionou claramente e muitas vezes criou polêmica, né? Ela apoiou aqueles jogadores que começaram a se ajoelhar, fez toda uma campanha em cima disso. E aqui ela entrou num novo tema, né? Não diria nem um novo posicionamento, mas essa dinâmica de discutir um pouco o lado bonzinho versus o malvado de quem pratica esporte. Defendendo o fato de que, para você ganhar tudo, você não pode ser sempre o bonzinho, né? o lightzinho, a boa pessoa. Eu não conheço os bastidores, mas eu acredito que isso possa ter sido armado. Isso a gente faz muito em publicidade. Você cria já, que nem no jogo de xadrez, a jogada 3, 4, 5 antes de ir pro ar. Então, quando colocaram no ar o comercial original sem ele, talvez, eu não sei se foi ou não tenho essas informações, mas talvez eles já tinham previsto que pudesse ter isso, até para reforçar o lado da pessoa mais energética, que quer o resultado acima de tudo, reclamar e eles irem lá e fazerem uma campanha. Então, o que eu gosto da Nike, gosto muito, é essa coragem que eles têm, que era um pouco do que a gente estava falando antes, de escolher uma causa, se posicionar e estar aberto a levar porrada de todo mundo, mas gerar uma discussão. A gente está aqui falando sobre isso. E, né, depois das Olimpíadas, isso foi falado na mídia espontânea americana para tudo que é lado. Então, é uma estratégia, né, de posicionar a marca
em temas que ela acredita, de novo, lembra? Uhum. Tem que estar embasado naquilo que de fato você acredita. Não é a polêmica pela polêmica, mas é você colocar a cara para bater e falar o que você acredita e chamar o público para essa discussão. E aqui ela está trazendo o público para uma nova discussão, né? Uhum. O esporte e tal, que você treina o seu filho para ser saudável, tem um lado. O outro é, quero ganhar acima de tudo. Então, não necessariamente eu vou ser o bonzinho da parada. E como é que eu lido com isso? Né? Uhum. É interessante você falar, talvez a gente não sabe, né, que possa ter sido armado, porque realmente, quando isso aconteceu, e o Kevin Durant colocou o Twitter, muita gente falou, canais de televisão, saiu em portais de notícias, ou seja, a mídia foi triplicada, quintuplicada, não sei. E depois eles ainda fazem esse comercial, então essa peça continuou sendo falada durante 40, 50 dias. Sim. Então pode ter sido, né? A gente não sabe, né? Enfim. A gente passou no caso da Nike, eu queria talvez você falasse de um ramo, um caso de um ramo alimentício que tivesse sucesso, que você achou bastante interessante. Olha, eu me lembrei agora de uma campanha do Yahoo, que não é de alimentos, mas eu me lembro como a gente planejou esses passo a passo do xadrez, Uhum. né? Na época lá do ano 2000, existia uma coisa nova acontecendo, que era as lives. Nunca ninguém tinha feito live na internet. Uhum. Hoje em dia é a coisa mais normal do mundo. Mas você imagina, na época pré-redes sociais, você colocar um evento ao vivo no ar, que você só via pela televisão, no seu computador. Era uma coisa completamente inusitada. E a infraestrutura, na época, era muito limitada. Então, a chance que um evento ir ao vivo, com muita audiência, caísse, era muito grande. Então, o que a gente fez? A Yahoo, né, nos Estados Unidos, patrocinava o desfile da Victoria's Secret. Victoria's Secret é uma marca de lingerie que é, nos Estados Unidos, a mais conhecida. E a parte mais conhecida dessa marca é aquele desfile que a marca faz para lançar a nova coleção. Ela sempre, na época, pegava as modelos mais famosas do mundo e colocava na passarela, e era um boom de audiência na TV, porque eram mulheres lindas de lingerie lançando uma nova coleção. Você atraía os homens, as mulheres, a galera da moda, tudo. Enfim, aí o Yahoo virou e patrocinou esse desfile e fez a seguinte proposta para a Victoria's Secret. Esse ano nós não vamos transmitir, vocês não vão transmitir pela televisão, nós vamos transmitir pela internet. Então, além de todo o buchicho do desfile, nós vamos ter o buchicho e as pessoas vão falar sobre, vão querer entender como que a gente fez uma transmissão ao vivo na internet. Só que tinha o xadrez pensado. A gente sabia que a transmissão ia cair, ia bugar. Então, o que a gente fez para mostrar isso para a Victoria's Secret? Né? Na época, o Yahoo, como um veículo, a gente apresentou para eles a ideia, eles tinham que comprar a ideia. A gente mostrou para eles a capa do jornal do dia seguinte, que seria o seguinte: o desfile da Victoria's Secret é tão poderoso que derrubou a internet no mundo. A gente mostrou legal. esta capa Bacana. como se ela já fosse escrita do dia seguinte do desfile. E aquilo fez com que eles comprassem a ideia. Então, algo que pareceu completamente sem querer, né, ou até uma falha da empresa, gerou um boca a boca, e aí, obviamente, que tinham várias outras ações. Que legal. E aí eles gravaram vários trechos do desfile para mandar rapidamente para as pessoas. Você que perdeu o desfile, manda. E aquilo, na época, viralizou, numa época que nem existia muito esse conceito de viralizar pela internet. Que legal, né? que bacana. Isso foi muito legal. Outra coisa que o Yahoo fez, e aí falando aqui do Brasil, foi a primeira vez que as pessoas podiam acessar os seus e-mails sem estar dentro de casa ou no escritório, né? Tô falando aí de 2002, 2003. Por aí. Começou o wireless, que era a transmissão via satélite da internet. A gente, com R$5.000, fez a marca Yahoo aparecer na capa da Folha de São Paulo e numa matéria gigante na Vejinha. Por quê? Porque a gente pegou ali na frente do Shopping Iguatemi, adesivou um táxi inteiro com as cores do Yahoo, colocou um notebook no assento do passageiro e colocou uma ligação com o celular, que na época era a primeira ligação com a internet, muito rudimentar ainda, e fez a seguinte campanha:
entrou no táxi do Yahoo, você vai poder acessar o seu e-mail de qualquer lugar. Você imagina uma época que não tinha o celular que tem hoje. Era aqueles tijolões. Pessoal, com certeza. E o e-mail estava explodindo. Então aquilo foi uma mídia espontânea gigante e a gente fez exatamente isso. Planejou a etapa 2 e 3 porque sabia que ia gerar mídia espontânea. Bacana. Então, uma das coisas que você está falando que é interessante é a gente antecipar o movimento, né? Não Sim. simplesmente fazer um planejamento, mas fazer o planejamento do pós, né? Exato. Do que vai acontecer depois. Mesmo se der errado. Mesmo se der errado, né? É. Você também é da área de startup, né? O Marcelo, ou Gustavo. Desculpa. Queria saber, assim, para quem está começando agora, tá com dificuldade de levantar dinheiro, como que ele faz para captar recurso, que não é algo fácil, como que ele faz isso? Bom, hoje em dia, no Brasil, você tem um ecossistema muito bem montado para ajudar as startups que estão começando. Uhum. Então, eu diria que a gente está num dos melhores momentos para você começar um negócio. Você tem acesso a plataformas digitais prontas, por exemplo, que é montar um e-commerce. Uhum. Hoje existe soluções de prateleira. Você não precisa desenvolver uma plataforma. Você vai lá e aluga por mês. Você tem as redes sociais à sua mão. E você tem os investidores também prontos para ouvir a sua tese, né, de negócio. Qual que é a minha dica? É você começar primeiro com recursos próprios. Então eu vejo muito empreendedor com a ideia que ainda não saiu do papel e achando que o primeiro passo dele é buscar um investidor. Não. A solução é, primeiro, implementa a sua ideia na vida real, porque uma ideia não vale nada. Você pode ter a ideia mais brilhante do mundo. Ela vai valer muito menos do que uma ideia medíocre, muito bem implementada. O que vale é a implementação, né? O dia a dia de uma ideia colocada à prova ali, com todos os problemas que você vai enfrentar numa rotina de montar uma empresa, é o que faz o investidor querer investir no seu negócio. Não é a ideia brilhante. Então a primeira coisa é coloca na prática o negócio para rodar. Se for um negócio que dependa de muito dinheiro, tenta fazer um protótipo mais barato. E se mesmo assim você não consegue, tenta arranjar dinheiro de quem é mais próximo a você e não ir buscar um investidor profissional, que é o que os americanos chamam dos 3 Fs. Sabe quais são os 3 Fs? Family, Friends and Fools. Fools? O que são os 3 Fs? Seus amigos, seus parentes e os bobos, né? Os fools são os otários, para traduzir direito. Então, lá no Vale do Silício se usa muito essa brincadeira dos 3 Fs. Uhum. Começa com os 3 Fs para depois ir para um investidor. Porque você, se for direto para um investidor, o risco que ele vai correr de colocar o dinheiro dele no seu negócio, ele é proporcional ao quanto a sua empresa não está pronta. Né? Então, quanto menos ela estiver pronta, maior é o risco dele. Logo, o que ele vai fazer? Ele vai ter um poder de negociação com você que desequilibra totalmente a sua chance de manter alguma participação no seu negócio. Sim. Você vai ter que vender uma fatia muito grande do seu bolo que lá na frente você vai se arrepender demais. Então, coloca para rodar. Começou a rodar, tenta ter as primeiras clientes comprando o negócio que você... Uma coisa é a ideia maravilhosa, a outra coisa é o cara tá passando o cartão de crédito, comprando, e tá recomprando, ou seja, tem recorrência essa venda. Se tiver, isso é uma historinha para contar para o investidor, que é muito melhor do que ter uma ideia boa. Melhor ainda do que o cara tá recorrendo e comprando com frequência. Eu estou conseguindo entregar e eu estou conseguindo escalar o meu negócio. Né? Então, quanto mais você conseguir andar com as próprias pernas ou com os 3 Fs antes de chegar no investidor, mais você está deixando valor para a sua fatia do bolo versus você diminuir muito a sua fatia e entregar tudo para o investidor. A segunda coisa é começar a olhar um pouco o que te dá paixão. Então, o que você faz que você é apaixonado e, ao mesmo tempo, tem uma habilidade muito acima da média. Então, vamos dizer, o cara quer montar um negócio, ele quer montar uma fintech, porque ele sabe que o Nubank explodiu, que a XP está aí, e ele quer inventar um aplicativo de financiamento para a classe B, e, bom, isso é uma ideia fantástica. Mas o cara tem zero paixão por esse ramo, mas ele sabe que vai dar dinheiro,
e ele tem zero habilidade. A chance disso estar certo é muito pequena. Vamos dizer que esse cara toca violão maravilhosamente bem e é apaixonado por isso. Se ele tentar criar um aplicativo que ensina violão, tem chance de dar mais certo do que uma fintech que valeria bilhões. Por quê? Porque Ele se envolve completamente. Porque provavelmente com aquilo, ele não vai chegar lá. Uhum. Né? A estrada é tão esburacada e é tão cheia de penhasco, para quem está empreendendo do zero, que se você não tiver um nível de energia acima da média, você não vai conseguir chegar no final dessa estrada, sobrevivendo. Perfeito. Então, procure aquilo que você tem uma habilidade acima da média e que você tem uma paixão por aquilo. São duas dimensões. Tem uma terceira e uma quarta, né? A terceira, e aí eu vou chegar no conceito do Ikigai japonês, que é, eu tenho paixão por isso, eu sei fazer isso muito bem, são duas dimensões. O mundo precisa disso? Sim ou não? Se o mundo não precisar, ou seja, se o consumidor não estiver querendo, você vai ter um belo de um hobby, mas você não vai ter um negócio. E a quarta dimensão é, esse negócio tem um modelo financeiro de alta margem e vai te dar uma rentabilidade muito boa, ou seja, vai te dar dinheiro? Se a resposta for não, você vai ter uma ONG maravilhosa que vai lá fazer o que você é apaixonado, o que você sabe fazer, que o mundo precisa, mas não vai ganhar dinheiro. E talvez não se sustente, você não vai aguentar ficar mais do que 2 anos fazendo aquilo. Então, tem que ter o equilíbrio dessas 4 bolinhas aí circulando, que é justamente o primeiro exercício que eu faço com os empreendedores que vêm me procurar para a mentoria. Então, o que eu faço? Uma primeira imersão, um diagnóstico da situação atual deles, dos sócios, para entender o Ikigai deles. O que vocês são melhores do que a média? Ou, se possível, melhor do Brasil, o que você poderia ser? Tem coisas que a gente sabe que a gente é bom. E se você aprimorar, você não imagina que você vai poder ficar melhor ainda? Sim. Então descobre isso. O que é isso? O que você é apaixonado? Aí junta essas duas. O que o seu consumidor está precisando? O que o mercado está mostrando para você que tem oportunidade? A gente falou aqui de alimentos funcionais, bebidas funcionais com poucos ingredientes. Opa, essa bola está quicando. O mundo precisa disso. E não é no sentido mundo benevolente, filantrópico. É o mundo do mercado. O mercado precisa disso. O consumidor hoje quer isso. Alguém vai oferecer. Se você tem habilidade, paixão por isso, sabe que o mundo precisa disso, encontrou um jeito de fazer isso com alta margem, que é o caso da Red Bull, é isso. Para pensar o que foi a Red Bull. O cara tinha paixão por esportes radicais, ele sabia fazer negócio, ele tinha paixão por esse universo do esporte radical. Ele sabia fazer negócio muito bem, era um cara que já estava aí nos seus 40 anos, ele era vendedor e marqueteiro de uma grande empresa de escova de dente, pasta de dente. Então ele tinha habilidade e tinha paixão. Ele encontrou algo que os consumidores queriam e achou uma fórmula de fazer dinheiro. Ele cobrava uma água, né, no fundo, Red Bull, o que é? É uma água com açúcar, uns pelim-pim-pim ali, que cobra 10 vezes o valor da mesma água sem os pelim-pim-pim e dá um nome bacana e fala que vai te dar asas. Sim. Só que ele achou essas 4 bolas de forma tão acertada que o cara já morreu e a empresa continua crescendo absurdamente. Tem um momento na startup que é o momento de validação e depois escala. Isso. Como que eu faço essa validação? Você precisa validar o quanto antes. Quando que eu sei que está validado o meu modelo? Por exemplo, que às vezes eu estou faturando 2. Tá, eu preciso faturar 20 para validar? Como que eu faço essa mensuração? E depois que eu validei, como que eu faço a escala? Bom, de volta ao que eu falei, né? Você precisa validar o quanto antes. Então, se é uma ideia no papel, como é que eu valido a ideia no papel? Eu vou entrevistar pessoas na rua, ou eu vou entrevistar pessoas na internet, eu vou falar com quem tem um perfil de consumidor para entender se aquilo funciona ou não funciona. Segunda etapa da validação beleza, funciona, mas você compraria? Ah, compraria. A terceira etapa da validação tá bom, passa o cartão de crédito aqui, vê se valida. Não, depois eu faço. Então não validou. E assim vai indo, até você ter uma empresa rodando e a validação da entrega e tudo isso. Então a validação, ela nunca vai estar pronta. A resposta é essa. A Natural One esse ano vai faturar R$1 bilhão. Só que a validação está pronta, a tese está pronta, mas agora disparou o custo da laranja, da uva e da maçã.
a margem ficou apertadíssima, teve que repassar preço. Então, essa validação, ela move conforme a dinâmica do mercado vai mudando. Então, você nunca vai estar pronto 100%, nunca vai estar. E é o erro que eu vejo, né? O empreendedor que começa o negócio, às vezes fica esperando o momento certo para ele estar pronto para daí começar. Então, a resposta verdadeira, você nunca vai estar pronto. Então, tenta validar o máximo possível antes de buscar um investidor. É exatamente a mesma coisa. Eu não me lembro o que foi a segunda parte da pergunta. Que depois da validação tem a escala. Né? Sim. Então, como que eu faço para fazer essa escala? Você escolhe um modelo de negócio que é escalável e rentável. Se for rentável, você consegue escalar. O pessoal da área de bebidas fala, né? Pô, a maior dificuldade no Brasil é a distribuição. E é mesmo. Se você não tiver margem, mais ainda. Então, o que a Red Bull fez? Trouxe um produto de altíssima margem. Você consegue distribuir essa margem para terceiros, intermediários, que vão te ajudar na distribuição. Então, aí é o jogo de xadrez de novo. Você tem que antecipar essas etapas e remodelar o seu negócio para escalar. Logo no início. Eu tenho um modelo de negócio que vai ser escalável ou não vai? Putz, se não for escalável, como é que eu posso refazer essa minha lição de casa, esse meu protótipo, para que ele fique mais escalável do que ele já é? E também nunca vai ter o mais escalável do mundo. Você sempre vai ter uma possibilidade de ser mais ou menos. Procura aquela que é a maior possibilidade de escala dentro do que é verdadeiro. Você quer um produto natural, escalável, ele tem um limite, né? Vai chegar uma hora que se eu trocar o ingrediente natural por um artificial, ele pode ser muito mais escalável. Mas você quer? Então você também tem que colocar os seus limites e falar, dentro desse limite, qual é o máximo de escala que eu vou conseguir chegar? E para você, qual que é a habilidade imprescindível que qualquer empreendedor tem que ter hoje? Difícil essa pergunta, porque eu conheço empreendedores de tudo que é perfil. Estou pensando aqui no projeto da Natural One, que é o... Tem uns que são mais arrojados, outros são mais o perfil técnico, ou você acha que é melhor ter uma sociedade, dividir responsabilidade? Por exemplo, eu já tive sociedades lá atrás, acabaram não funcionando, tive que acabar. Enfim, o que você acha? Então, o nosso projeto lá, o Coletivo Natural, da Natural One, ele premia todo ano empreendedores que têm algum projeto sustentável, né? E ali a gente conheceu muitos empreendedores e eu tenho contato com muitos empreendedores nos meus cursos e mentorias. E eu acho que o que faz a diferença não é a parte técnica, não é a formação, não é a experiência, é realmente o que os americanos chamam de grit, que é assim, é essa paixão acima da média que no português a gente poderia traduzir por garra. Né? Então a garra é aquilo que vai fazer você complementar uma parte técnica que você não tem suficiente. Se você tiver garra, você vai aprender. Vai te fazer acordar todo dia 1 hora mais cedo para ir lá atender aquele cliente que está mais ou menos atendido. Vai fazer você achar as melhores pessoas, porque você vai ter o brilho no olho para achar. Então eu acho que para mim o principal ingrediente, número 1, é a garra. E você vai precisar muito dela, porque 90% do seu dia, da sua semana, do seu mês é perrengue. Né? As pessoas acham que empreendedorismo é uma coisa charmosa, glamurosa, mas ela talvez... Pelo contrário. 5% dela algum dia vai ser. Né? A hora que você tiver as suas vitórias. Mas todo dia você tem altas derrotas e algumas vitórias. A vida do empreendedor é resolver problema, né? Então como é que você vai passar por esses problemas e enfrentar essas derrotas diárias se você não tiver muita resiliência e muita garra? E da onde que vem essa garra? Vem da combinação do que eu tenho paixão por fazer com a minha habilidade. E se eu estiver ganhando dinheiro com isso, então, aí me dá uma injeção de energia extra. Né? Então, procure um modelo rentável de algo que você faça com paixão e que você tenha muita habilidade. A chance disso dar certo é muito grande. E aí procura um mercado que está querendo aquilo. Então, eu voltei para o Ikigai. E aí, dentro disso, a gente está com 2025, muita tecnologia. Quais os setores que você vê mais oportunidades hoje? O cara fala, tá olhando aqui, tem 16, 17 anos, quer empreender, quer montar uma startup. Quais os setores que ele pode olhar com maior profundidade? Puta, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Inteligência artificial, enfim.
Isso para mim não é um setor, isso é uma ferramenta. Né? Sim. A ferramenta hoje, cada vez você vai ter mais, cada vez você tem menos desculpa, né, para montar um negócio, porque as ferramentas estão te dando a possibilidade de forma mais barata, conseguir viabilizar mais rápido as suas ideias, tirá-las do papel e depois escalar. Então você tem, por exemplo, na área no setor de alimentos e bebidas, o que você tem de oportunidade? Você tem uma enorme oportunidade na área de entrega, de logística, de conveniência, né? Então você pega um iFood ou um Zé Delivery, olha para esse setor e vê o quanto ele cresceu nos últimos anos e o quanto ele hoje mudou o hábito do consumidor. O consumidor não vai voltar atrás. Ele quer essa conveniência, quer receber a cerveja geladinha 20 minutos antes do churrasco começar. E quer um saco de gelo e quer o carvão na mesma hora. E o Zé Delivery te promove isso. Então você está começando um negócio, parte dessa ideia e olha para frente. O que essa ideia tem, ou não a ideia, né? Lembra? É a execução da ideia. Quem está implementando essa ideia tem alguma falha? Tem alguma região geográfica que os caras não chegam e que eu poderia replicar simplesmente o modelo desse cara e atingir esse consumidor que hoje não está sendo atendido porque para o Zé Delivery não é vantajoso chegar numa cidade do interior de Minas Gerais pequenininha. Eu não sei se eles chegam ou não, tá? Mas se eles não estiverem chegando, isso pode ser uma bela oportunidade. iFood é a mesma coisa. Na área de alimentos, tem algum... nessa área de funcionalidade de alimentos, tem algum gap, alguma oportunidade, alguma coisa que você considera que não está sendo bem feita? E muitas vezes a forma mais fácil de avaliar isso, sabe como é que é? Olhar para o seu dia a dia. Tem alguma coisa no seu estilo de consumo. Por exemplo, eu gosto de, sei lá, bater. Eu Gustavo, adoro bater o meu abacate todo dia de manhã com aveia, com cúrcuma, coloco ali pimenta, não sei o quê, para dar aquela saciedade com fibra, com energia, tudo. É o que eu gosto. Olhando aquilo que você gosta de fazer no dia a dia, tem algo ali que está faltando, que está mais difícil do que poderia ser? Será que não tem mais gente, assim como você, que faz aquilo todo dia e que está tendo a mesma dificuldade? É mais fácil você avaliar na sua própria rotina, porque você vai enxergar essa oportunidade mais rápido. Muitas vezes a gente recorre a milhões de pesquisas, tenta olhar aí gráficos, tendências do mercado e tal, mas olha para a sua rotina e quem está à sua volta, né? Às vezes a oportunidade não está na sua casa mesmo. Às vezes está. Né? E assim, o mercado de startup, ele teve um boom até antes da pandemia, estava crescendo muito os investimentos. Teve a pandemia, baixou os investimentos e agora a gente está tendo um aquecimento de novo. O que você vislumbra para os próximos anos? Você acha que vai ter um maior crescimento, mais investimentos daqui em empresas de fora? O que você vislumbra? Olha, o Brasil nunca foi um mercado fácil. O Brasil sempre vai ser um mercado de altos e baixos. A influência externa cada vez é maior e o Brasil muito vulnerável, né? Então, há quantos anos a gente não vê um IPO na Bolsa de Valores? Mas isso não significa que o mercado não está, a cada ano, melhorando a organização do que eu chamo do ecossistema de investimento. Então, pode até ser que em alguns setores você teve mais dificuldade de captar dinheiro, mas esse dinheiro nunca secou. Para as boas ideias implementadas e executadas, o dinheiro existe e sempre vai continuar existindo. Ah, mas o juro subiu demais, então secou mais a fonte. Claro, secou. Mas há 5 anos atrás o juro estava muito baixo. E há 10 anos atrás o juro estava altíssimo. Então, se você ficar dependendo dos fatores externos para ficar esperando o momento certo para mergulhar na água e ir lá e pescar seu peixe, você não vai pescar nunca. Eu acho que assim, acompanha esse cenário externo, acompanha o ecossistema todo, mas não fica preso nisso. É muito mais importante você identificar uma oportunidade no mercado, aquilo que você se identifica, que você tem habilidade, que tem paixão de fazer, que dê dinheiro, e começa a pensar em como transformar isso num protótipo que vai ser demonstrado e comprovado. O dinheiro vai aparecer, o mercado vai subir de novo, vai cair de novo. E procura ideias ou projetos que você se enxerga fazendo isso nos próximos 5 anos sem parar.
aí a coisa muda de figura. Durante esses próximos 5 anos, de novo, vai ter um momento de boom de mercado, o dinheiro vai secar de novo, vai aparecer, mas se você não tiver com esse mindset de olhar os próximos... Eu me vejo 5 anos fazendo e ralando isso até começar a ver algum resultado. Se a resposta for não, então tenta remodelar. Isso é algo que as pessoas têm um pouco de dificuldade, né? E até por isso uma das razões das empresas falirem em menos de 3 anos, né? Não tem um projeto de longo prazo. Exato. Né? Você também é fundador do Construindo Marcas de Valor. Queria que Sim. você falasse um pouco desse projeto. Esse projeto começou lá na pandemia, né? Eu comecei a ajudar empreendedores a encontrar os investidores deles. E aí o que eu percebi? Que o investidor, quando ia colocar dinheiro nessa empresa da pessoa que eu estava ajudando, valorizava muito mais as empresas que tinham criado marcas desejadas pelos consumidores do que as empresas que simplesmente estavam ali mostrando um plano de negócio sem pensar ou sem construir a marca. E aí eu falei, poxa, mas a vida inteira eu trabalhei construindo marcas. Eu sei fazer isso. Essa é uma habilidade que eu sei que eu tenho muito acima da média. Eu construí marcas icônicas que as pessoas usam no dia a dia, né? H2O não existia, tá aí. Aí eu falei, por que não juntar essas minhas 2 habilidades de ajudar um empreendedor a achar um investidor, só que antes disso, deixar a empresa muito bem estruturada para o investidor valorizar ele. Então, o Construindo Marcas de Valor, que é um programa que eu tenho, que eu desenvolvi faz 2 anos, ele ajuda você, que é um empreendedor pequeno, que está começando, especificamente do mercado de alimentos, bebidas, startups na área de indústria de alimentos, as food techs, que o pessoal chama, a fazer uma estruturação da sua empresa, a construir uma marca sólida, que vai ser bem vista por um investidor até você chegar na etapa de vender uma parte da sua empresa e trazer um investidor para dentro. Isso é um programa que eu criei, né? Eu criei uma metodologia, eu traduzi meus 30 anos de experiência construindo marcas, juntei todas as ferramentas mais sofisticadas que as escolas de negócio lá de fora ensinam, né? Principalmente as americanas, que são as melhores em marketing, juntei o que as empresas americanas aplicam no dia a dia para construir marca, só que eu peguei tudo isso e adaptei para quem está começando um negócio muito pequeno, né? Com pouca verba, usando as redes sociais e tendo que buscar um investidor. Então, junta tudo isso num caldeirão, é o Construindo Marcas. Queria que você finalizasse, então, dando uma dica para o empreendedor, como que ele começa e constrói a marca dele. Como que ele começa? Bom, primeira coisa, você tem que gostar muito, né, daquele produto que você vai lançar. Você tem que realmente acreditar nele. Segunda coisa, tenta achar dentro de você aquele projeto, aquela ideia que vai te fazer brilhar o olho, né, que vai te dar essa garra. Porque eu não gosto de classificar as pessoas como essa tem garra, essa não tem. Talvez ela não tenha porque ela não achou o projeto, não está encaixada ali naquele momento perfeito que combina todas essas coisas. Então essa é a principal dica, né? Se você está empurrando o projeto para frente porque você herdou de alguém ou porque você entrou de sócio ali meio de gaiato e está fazendo porque acha que vai conseguir vender alguma hora e pôr um dinheirão no bolso, talvez isso até aconteça. A gente vê casos frequentes disso acontecendo. Mas a chance de acontecer é muito menor do que você olhar para esse projeto e falar, pera um pouquinho, o que eu posso fazer nele aqui para modificar e para que eu realmente acredite nele e consiga ter paixão por ele, consiga ter brilho no olho e consiga colocar toda a minha garra aqui nesse dia a dia. Talvez você tenha que modificar o projeto, talvez você tenha que sair da sociedade e criar uma nova do zero, mas o principal ponto é esse, né? Tenta achar aquilo que realmente você vai se dedicar com muita paixão, com muita garra, porque se acredita muito. E aí o resto acontece. Isso faz parte do processo, né? Vai ajustando, enfim. É a vida de empreendedor que eu costumo dizer. Resolver problema todo dia, matar um leão todos os dias. Exato. Gustavo, queria te agradecer. Para mim foi uma honra ter a sua presença aqui. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço aí a galera que está assistindo. Se quiser me achar, é Gustavo _Ciensen nas redes sociais.
ou procura por Construindo Marcas, que você acha também. Pessoal, eu vou deixar todas as redes sociais do Gustavo aqui Boa. embaixo. As minhas também, do Content, da nossa revista, para você poder seguir. Antes de terminar esse episódio, deixe seu comentário, isso ajuda o nosso canal, deixe seu like. Queria te agradecer você que veio até aqui. Até o próximo episódio.